Boa noite, igreja. Estamos aqui com vocês em mais um culto, mais uma live. Ainda não podemos estar no nosso espaço físico, mas eu creio que nossas lives têm alcançado pessoas, têm levado pessoas a conhecer ainda mais o amor de Jesus. Sabe, é muito bom estar aqui com você e eu creio que grandes coisas Deus vai fazer nessa noite, amém? Eu quero te convidar agora a você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Então arrasta o aviãozinho aí, convida mais pessoas pelo Instagram. Pega o link do YouTube e compartilha com o máximo de pessoas também do seu WhatsApp, da sua família, sabe? Compartilha com mais pessoas que você puder, para que pessoas hoje possam sentir o quanto elas são amadas por Jesus, sabe? Que elas possam ver o quanto Jesus tem um zelo especial pela vida delas. E você que tem sua mãe e seu pai em casa também, chame eles para perto de você para estar vendo essa live. E nessa noite eu quero iniciar falando sobre algo extraordinário. Eu quero que você entenda que Jesus, em meio ao caos, ele gera uma oportunidade para se revelar através de você, sabe? O caos nada mais é do que a oportunidade de Jesus se revelar através de nós. Vou repetir mais uma vez. O caos nada mais é do que a oportunidade de Jesus se revelar através de nós. E a palavra de Deus, diversas vezes ela diz que Jesus, ele operava milagres e maravilhas. E da mesma forma agora, quando ele sobe aos céus, ele nos deixa a responsabilidade de fluir ele, de mostrar que ele está dentro de nós. E através disso, nós vamos fluir a verdade que é ele, amém? Sabemos que nesses dias a mídia ou pessoas que estão ao nosso redor, elas têm comentado conosco sobre tudo que está acontecendo. E às vezes passa pelas nossas cabeças o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser do meu lar, sabe? E às vezes nós ficamos pilhados com isso. Mas eu quero te convidar nessa noite para você entender que Cristo é a resposta suficiente para que você possa ser a resposta lá onde você chegar. Cristo é a resposta imediata para que quando o medo, a dificuldade vier, sabe, isso nada vai te abalar, nada vai tirar seu foco de Cristo, nada vai tirar seu foco de que Jesus é mais do que suficiente na sua vida. E tem uma passagem na Bíblia que é extraordinária, que fica lá em João 11, que diz sobre a passagem que é a morte de Lázaro. E a Bíblia nos diz que certa vez as irmãs de Lázaro chegam até Jesus, e Jesus, rodeado pelos seus discípulos, ela chega e fala: Mestre, o teu amigo Lázaro, ele está muito doente. Então Jesus olha para aquelas mulheres e tem a seguinte resposta para ela. Aqui em João 11:4 diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A Bíblia diz também: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Sabe, Jesus tinha convicção de que aquilo que estava na vida de Lázaro não era para a morte dele, mas sim para a vida, para uma resposta na vida de Lázaro. E naqueles que estavam ao redor também, porque eles iriam ver verdadeiramente quem era Jesus, o que ele poderia fazer. Então a Bíblia nos diz que logo depois de 2 dias, Jesus vai até onde está Lázaro, Jesus vai ao encontro das pessoas e aonde estava Lázaro, vai até a Judeia. E a Bíblia continua nos dizendo que quando Jesus chega ao encontro de Lázaro, ele recebe a notícia que Lázaro havia morrido. Mas para Jesus, como nada é impossível, Jesus, ele completa aqui no 40 dizendo para as irmãs de Lázaro: Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se credes verás a glória de Deus? Sabe, Jesus lá atrás ele deu a solução e agora ele reafirma: se você crer, você verá a glória de Deus através de mim, que é o autor e consumador dos séculos. Jesus é a resposta suficiente. Jesus é a resposta para aquela situação. Jesus é a resposta para o medo. Jesus é a resposta para a incerteza. Jesus é a resposta para tudo. Então a Bíblia conclui dizendo que Jesus manda retirar a pedra do túmulo do sepulcro de Lázaro, e ele grita bem alto: Lázaro, saia para fora. Então Lázaro sai para fora, todo ainda enfaixado, todo ainda enrolado naquelas faixas, porque ele estava morto há 4 dias. E a Bíblia diz que já cheirava mal, já cheirava muito mal. Então eu quero te dizer, um morto que é revivido está morto há 4 dias, é revivido, e já cheirava mal, então Jesus manda ele sair para fora. Eu quero te dizer, nada é impossível para Jesus, nada é impossível para Deus. E o que eu quero concluir com isso: Gabriel, o que você quer dizer com isso? O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa o que as pessoas digam, se a morte vai chegar, se você vai perder seu emprego, não importa o que as pessoas digam, se o seu futuro está comprometido, não.
O que importa é o que Jesus disse sobre você e o que Ele pode fazer através de você. Quando essas pessoas chegarem com medo, com incerteza na sua frente, você nada mais é do que a resposta direta dos céus. E você tem que fluir Jesus para essas pessoas. Flua Jesus dizendo para ela: ei Lázaro, saia para fora, o que é morto vai ter que reviver. Ei, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para essas pessoas que estão sem rumo, sem direção e estão sem direção como viver nesses dias. Ele é a verdade, para que as pessoas possam entender que a mentira não vai prevalecer de forma nenhuma, e Ele é a vida. Ele é a vida que flui dentro de mim e de você, para mostrar para elas que Ele é a resposta, e Ele pode fazer grandes coisas nesses dias. Sabe, eu e você somos a resposta aqui na terra, para que esse caos ele suma, para que o caos nada mais é, como eu disse no início, o caos nada mais é do que a resposta para Jesus fluir através de mim e de você. Então quando a pessoa chegar ao seu redor, quando tiver comentários ao seu redor, você tem que fluir Jesus, flua Jesus, sabe, flua a vida, flua aquilo que Ele nos deixou, a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nessa noite eu quero que você feche seus olhos, e eu quero orar com você, da onde você estiver na sua casa, para nós começarmos esse culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós te glorificamos porque sabemos que o Senhor, em meio à morte, o Senhor é a resposta, porque o Senhor é a vida. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor tem a resposta, e o Senhor nos deixou a resposta dentro de nós, que é o Espírito Santo. O Senhor nos deixou fluindo dentro de nós, para que pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser amadas, e pessoas possam entender que através da sua morte não foi para o fim, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e nada mais nos separa do amor de Ti, meu Deus. Nada mais, nada, nem o caos, nada vai nos separar do que o Senhor tem para nós. Que nós possamos entender que o Senhor é a resposta firme e eficaz na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. E cremos que o Senhor é aquele que sustenta o universo. Cremos que o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas e os nossos corações. Que sustenta, Deus, a tua igreja, o teu povo, Pai. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele, ó Deus, que virá sempre no socorro da tua igreja, no socorro do teu povo, no socorro dos seus filhos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Jesus, porque Tu és a nossa força, porque Tu és a nossa fortaleza, porque Tu és o nosso refúgio, ó Pai. Te agradecemos pela Tua presença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja. E nessa noite eu queria te convidar a ouvir um texto, que eu vou ler, para a gente compartilhar uma palavra a respeito de Jesus, E está aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 52. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia nos fala aqui da história de Bartimeu, um homem que era cego, mendigo, que estava sentado à beira de um caminho. E um dia Jesus estava passando por onde aquele homem estava, e aquele homem começou a clamar a Jesus, para que Jesus tivesse compaixão dele, para que Jesus pudesse olhar para ele, e ele falava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, chamando aquele homem, perguntou para ele o que ele queria que Jesus fizesse por ele. E ele fala para Jesus que ele queria voltar a ver. E logo em seguida Jesus fala para ele que ele poderia ir, que a fé dele tinha salvado ele, e que logo ele voltou a ver. E a palavra de Deus nos fala que aquele homem seguiu Jesus pelo caminho, que aquele homem andou ao lado de Jesus, E o que isso tem a ver, o que nós estamos falando aqui? Hoje eu queria falar sobre generosidade. E a palavra de Deus nos fala que generosidade, também está ligado com gratidão. Bartimeu, ele poderia ter ido, porque ele já estava curado. Mas a palavra de Deus fala que ele seguiu Jesus caminho afora, que ele caminhou com Jesus, que ele andou com Jesus. Porque creio eu que no coração daquele homem foi gerado um sentimento de gratidão, foi gerado um sentimento que ele ficou feliz por aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E assim como nós temos que ser gratos a Jesus por aquilo que ele fez nas nossas vidas. E andar como Bartimeu andou, Ele recebeu graça, ele recebeu o milagre que ele precisava de Jesus, e logo depois ele seguiu Jesus estrada afora. Seguir Jesus é ser grato por aquilo que Jesus fez por nós. Seguir Jesus é gratidão, e gratidão é generosidade. Quando nós somos gratos por aquilo que as pessoas fazem por nós, nós somos generosos com ela, nós somos amorosos, nós compartilhamos as nossas coisas com essas pessoas, nós compartilhamos a nossa vida, nós compartilhamos a nossa casa. E quando nós falamos de generosidade, a palavra de Deus nos fala em muitos textos, que tudo quanto as pessoas fizeram com generosidade foi multiplicado. E nesse texto especial de Bartimeu, quando ele ficou grato por Jesus, ele seguiu Jesus estrada afora, ele seguiu Jesus caminho afora, ele andou ao lado de Jesus. Às vezes nós nos encontramos com Jesus, recebemos dele aquilo que nós precisamos, mas às vezes nós esquecemos de ser gratos a Jesus, nós esquecemos de ser gratos por aquilo que ele fez por nós. Às vezes nós até compartilhamos aquilo que nós temos com Jesus, mas depois, quando passam-se o tempo, passam-se os anos, passam-se os meses, às vezes a gente acaba esquecendo de ser gratos a Jesus por aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Hoje, como igreja, nós estamos aqui reunidos de forma online. A nossa igreja não tem parado, nós temos compartilhado palavras às quartas, aos sábados, aos domingos. Nós temos compartilhado palavras no nosso Instagram. E isso também é uma forma de nós estarmos próximos uns dos outros. E a igreja, como a igreja não para,
nós também não podemos parar de expressar a nossa generosidade, de expressar a nossa gratidão por Jesus. Então hoje eu quero te convidar você a expressar a sua generosidade. Não porque aquilo que você fizer, Jesus vai fazer mais por você, ou porque você tem que fazer algo por Jesus, porque Jesus já fez por você. Mas é algo que está no nosso coração, sermos gratos por aquilo que Ele fez e agradecermos sempre Ele. Então eu queria te convidar que você possa aí fazer a sua contribuição, dar a sua oferta, dar o seu dízimo no aplicativo do PicPay. Você possa fazer sua transferência também na nossa conta no Bradesco. E que você possa ser generoso, grato a Jesus por tudo que Ele fez na sua vida, por tudo que Ele te entregou, por tudo que Ele fez e que Ele fará ainda. E eu tenho certeza que toda semente que você colocar nessa terra, toda semente que você plantar na terra de Jesus, ela vai se multiplicar. Como que ela vai se multiplicar? Ela vai ser semente que vai gerar fruto para alimentar outras pessoas, que vai gerar fruto para alimentar outras pessoas que também precisam de Jesus. Então que você possa hoje fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que Jesus tem colocado no seu coração, e seja muito grato por aquilo que Ele tem feito por você. Amém? Então é isso, não deixe de participar e ser generoso nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós continuamos sendo família e contamos com você. Amém? Como é bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Jesus tem falado comigo, com vocês. Eu quero que, se você ainda não mandou esse link para as pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, antes da gente começar, eu quero que você mande para todas as pessoas possíveis. Vamos realmente abençoar as pessoas, vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, amém? Então eu quero te convidar a isso. Agora eu quero que você comece a repensar e nós precisamos encontrar um motivo pelo qual nós estamos aqui. Você precisa encontrar um motivo pelo qual você tem assistido essa live. Você precisa encontrar um motivo pelo qual você se relaciona com Jesus. E esse motivo, ele precisa ser a nossa fé. Esse motivo precisa ser que eu e você, nós continuamos crendo que Cristo é real, que Ele existe, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua amando eu e você. Esse precisa ser o nosso motivo. A fé, ela é mais o fruto de se render do que de se esforçar. Jesus, Ele não quer que você se esforce para estar na presença dEle. Jesus quer que você se renda à presença dEle. Por isso que quando Jesus vai na cruz, Ele se rende naquela cruz. Se rende por amor a mim e a você, porque uma das linguagens de amor é se entregar, é se render. Então é essa linguagem que Jesus espera de mim e de você. Que a gente se renda à presença, se renda à voz dEle, se renda ao Espírito Santo. Então nessa noite eu quero te pedir algo, não se esforce, se renda. Existe um amor incontrolável e imensurável cercando eu e você. O amor de Deus está cercando eu e você. E diante desse amor nós temos uma opção, nos render a Ele. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero que nesse momento você se entregue. Entregue o seu tempo, entregue os seus pensamentos, entregue esse momento agora dessa palavra, se entregue para Jesus, se coloque na prontidão de ouvi-lo, se coloque na prontidão de ser tocado, se coloque na prontidão de receber direções para a sua vida, se entregue neste momento, amém? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, eu creio que cada pessoa está sendo agora alcançada pelo Seu amor. Pai, nós nos rendemos, nós nos entregamos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós nos entregamos, ó Deus, de forma completa. Jesus, nós queremos ter propósito naquilo que nós estamos fazendo. Pai, que nessa noite seja uma noite de propósito. Pai, que nós possamos estar alinhados, ó Deus, prontos e dispostos, ó Deus, para te amar, para se entregar. Pai, nessa noite nós queremos sair daqui transformados, mudados. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração se transborde desse amor que preenche, que transforma, que inunda as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém?
Então eu preciso exatamente disso de você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo poderoso com você. E para isso eu preciso que você não se esforce, mas eu preciso que você se entregue. Se entregue para aquilo que Ele quer falar com a gente. Amém? Essa é uma palavra que Deus tem falado muito comigo essa semana. Eu tenho meditado de várias formas nela. Eu quero poder compartilhar um pouquinho disso aí com você. Quando a gente lê lá em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 5, cada um vai contar de uma forma diferente, mas é exatamente quando Jesus ele começa a comissionar os seus discípulos. Ele começa a chamar aqueles que caminhariam com Ele, que faria história com Ele. Então Jesus ele começa a comissionar os seus discípulos, e os primeiros discípulos que Jesus chama é Simão Pedro e o seu irmão André. E a palavra vai falar que eles estavam na beira do rio, na beira da praia ali, lavando as suas redes, quando Jesus chega cercado de uma multidão e pega um dos barcos de pescaria deles para sentar e começar a pregar para aquela multidão. Então a palavra fala que assim que Jesus terminou de pregar para aquela multidão, Jesus vira para Simão e Pedro e fala: lance suas redes ao mar. E ele fala: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e nós não conseguimos pescar nada, mas sobre a sua palavra nós vamos lançar as redes novamente. Eles já tinham lavado as redes, eles já tinham desfeito todo o material de pesca, mas eles receberam uma palavra e diante dessa palavra eles tentaram fazer tudo de novo. Então eles voltam e lançam suas redes, e quando eles lançam suas redes, a palavra vai falar que aquelas redes elas se fartaram com tantos peixes, que as redes começaram a se rasgar, de tal forma que eles tiveram que pedir ajuda para os outros pescadores, para que eles conseguissem tirar a quantidade de peixes que estavam naquela rede. Então, quando isso acontece, Simão Pedro vai até Jesus e fala: Mestre, afasta-se de mim, eu sou pecador. Quando ele vê tudo aquilo que aconteceu, ele se sente indigno. Ele fala: Mestre, afasta-se de mim, eu sou pecador, eu não mereço isso. Ele era um pescador, a profissão dele era pescar. Ele tinha uma empresa de pesca, ele vinha de uma família que pescava. Ele era bom nisso, ele sabia como pescar, ele sabia a técnica de pescar. E ele sabia que aquele dia o mar não estava para peixe literalmente. Ele sabia o esforço que ele tinha feito diante do conhecimento que ele tinha, e ele sabia que não tinha mais nada a se fazer. Mas Jesus vem e faz com que ele faça tudo aquilo de novo. E quando ele faz tudo aquilo de novo, ele é surpreendido. Sabe o que Jesus fez para Pedro? Ele simplesmente exerceu a natureza dele. Era natural para Pedro pescar. Era natural para Pedro saber a técnica de pescar. Mas era sobrenatural para Pedro pescar de tal forma que as suas redes se rasgassem. Era natural para Pedro pescar, mas era sobrenatural ele pegar tantos peixes. Jesus ele estava falando: Pedro, quando eu chego, o que é natural se torna sobrenatural. Todas as vezes que Jesus entra na nossa história, todas as vezes que Jesus entra num capítulo aí da sua vida, aquilo que era para ser natural, aquilo que você acha que você sabia, aquilo que você acha que você daria conta, se torna sobrenatural, se torna diferente. Então Jesus estava falando para Pedro: Pedro, quando ele fala assim: Mestre, afasta-se de mim, eu sou pecador. Jesus fala assim: você não vai ser mais pescador de peixes, mas você agora vai ser pescador de homens. Jesus ele começa a dar um destino para Pedro. Ele começa a dar um propósito para Pedro. E esse propósito é: agora você não vai pescar mais peixes, agora você vai pescar almas, você vai alcançar pessoas. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu consigo enxergar você muito maior do que aquilo que você consegue se ver. Você se via fracassado diante de uma pesca não realizada, mas eu consigo te fazer realizado, mostrando quem você pode ser e o quanto você pode pescar. Esse é o convite que Jesus faz para mim e para você.
O convite de mostrar que nós podemos ser maiores do que aquilo que nós pensamos que podemos ser. Todas as vezes que nós encontramos Jesus, a nossa ótica de vida ela precisa ser transformada. E a nossa ótica de vida ela precisa ser de grandeza. Porque quando Deus enxerga eu e você, quando Jesus ele morreu naquela cruz por mim, por você, ele morreu por alguém grande. Ele morreu por alguém grande. Então todas as vezes que Jesus encontra alguém, todas as vezes que nós lemos Jesus encontrar alguém, seja para curar, seja para transformar, seja para liberar uma palavra, era sempre para que essas pessoas se sentissem maior ou se visualizassem maior do que aquilo que elas achavam que eram. Ei, você é muito maior do que aquilo que você acha que você é. Eu amo as histórias de Pedro. Se eu pudesse, eu pregaria de Pedro assim sempre, porque eu acho fantástico a maneira com que a Bíblia demonstra a sua história e como é muito fácil eu e você se identificar nas histórias de Pedro. Como é fácil a gente se enxergar ali. Pedro era alguém que era ousado, mas Pedro era alguém que também falhava. Pedro era alguém que era louco de amor por Jesus, mas ele também negou Jesus e ele também falhou. Pedro ele foi um homem de altos e baixos, mas ele foi um homem que nos altos e baixos ele sempre olhou para Jesus e encontrou Jesus no meio do caminho. Isso às vezes é o reflexo da nossa vida. Mesmo nos altos e baixos, a gente precisa olhar para Jesus e encontrar Jesus nesses lugares. Pedro era aquele homem que, quando a palavra vai falar do jovem rico, aquele jovem ele chega até Jesus e ele pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus fala assim: olha, você precisa cumprir os mandamentos. Ele fala: não, mestre, mas tudo isso eu já faço. Jesus fala assim: olha, então vende tudo que você tem e dê aos pobres. E fala que aquele jovem saiu entristecido e virou as costas. E aí logo depois disso, quem que aparece na história? Pedro. Pedro vira e fala assim: mestre, nós largamos tudo e te seguimos. Sabe o que Pedro estava falando para Jesus? Jesus, esse jovem ele não te seguiu, ele não largou tudo para te seguir, mas eu estou te lembrando daquilo que eu fiz, eu larguei tudo para te seguir. E aí Jesus fala assim: sim, Pedro, sim, olha, eu te dou a minha palavra, que aquele que largar tudo, pai, mãe, mulher, em amor do meu nome, vai ganhar 100 vezes mais do que aquilo que foi deixado e ganhará a vida eterna. Pedro era aquele que, quando Jesus ele está falando lá em Lucas, ele começa a falar: olha, bem-aventurados que fazem isso. Ele vai falar sobre os bem-aventurados, ele vai falar: olha, em verdade eu vos digo, se vocês não fizerem isso. E aí lá no fim do discurso de Jesus, Pedro para tudo e fala assim: mas peraí, Jesus, o Senhor está falando de nós ou o Senhor está falando isso para todo mundo? Pedro era alguém que ele não tinha medo de se expor. Eu tenho certeza que nesse momento, quando Jesus estava falando dos bem-aventurados e daqueles que não seriam bem-aventurados, Pedro ele estava fazendo uma análise dele mesmo e pensando: onde será que eu me encaixo nessa história? Será que eu estou sendo bem-aventurado ou será que eu não estou? Então ele interrompe Jesus na hora e fala: mestre, isso aqui você está falando para nós, para os seus discípulos, ou isso aqui você está falando para todo mundo? Quem nunca se identificou nisso? Você fala assim: peraí, isso aqui é para mim? Será que eu estou vivendo de fato esse evangelho? Ou será que não? Será que eu estou sendo bem-aventurada naquilo que eu estou fazendo? Ou será que não? E Pedro era esse, que com ousadia ele sempre interrompia, ele perguntava. Pedro ele é aquele que quando Jesus está falando assim: olha, quando o seu irmão te ofender, você vai lá, se reconcilie com ele. E aí Jesus continua falando: olha, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos na minha presença, ali eu estarei. Jesus começa a falar de várias outras coisas. Mas imagino eu que Pedro, na sua natureza, ele captou só a primeira parte. E aí Jesus discorre um longo discurso. E quando Jesus acaba, o que Pedro fala? Mas Senhor, quantas vezes mesmo eu preciso perdoar meu irmão? E aí Jesus fala 70 vezes 7. Imagino que durante todo o outro discurso que Jesus estava falando, Pedro estava pensando assim: será que esse evangelho é para mim mesmo? Será que eu consigo perdoar desse tanto? Será que eu preciso sempre perdoar? Imagino que Pedro ficou se questionando, porque Jesus falou de tantas outras coisas, e assim que Jesus acaba, a primeira pergunta que ele faz é:
quantas vezes eu tenho que perdoar mesmo? Quantas vezes às vezes nós não fizemos essa pergunta? Será que eu tenho que perdoar mesmo? Será que esse evangelho é para mim mesmo? Quanto de perdão eu tenho que dar? Quanto de amor eu tenho que dar? Quanto de entrega eu tenho que dar? Mas Pedro também era aquele homem ousado, que quando viu Jesus andar sobre as águas, ele falou: mestre, se é você, me chama para andar com você. E ele teve a experiência sobrenatural de andar sobre as águas. Pedro também é aquele que quando Jesus fala para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E uns falavam assim: olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. Mas Pedro é aquele que tem a revelação e fala: tu és o Cristo. Então Jesus fala para ele: Pedro, você é rocha, você é Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Pedro, ele foi aquele discípulo que teve a revelação plena de quem Jesus era. E da mesma forma que ele teve a revelação de quem Jesus era, Jesus revelou para Pedro quem ele seria, que é: Pedro, tu és pedra, você vai edificar a minha igreja. Pedro era aquele que não aceitava Jesus lavar os seus pés porque se sentia indigno. Mas Pedro também foi aquele que quando Jesus está indo para a sua morte, e ele fala para os seus discípulos: olha, essa noite vocês vão me deixar, essa noite vocês vão me abandonar. E Pedro fala: não, pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então Jesus fala assim: Pedro, você não vai só me abandonar, mas você vai me negar 3 vezes. Então Jesus vai ser crucificado, Jesus morre naquela cruz, Jesus ressuscita. E quando Jesus está para morrer naquela cruz, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a palavra vai falar que quando chega a 3ª vez que Pedro está negando Jesus, as pessoas olhavam para Pedro e falavam: você é um deles, você andava com Jesus. Porque a forma com que Pedro falava, a forma com que Pedro agia, denunciava. A palavra fala que a forma com que Pedro agia denunciava que ele andava com Jesus. Então as pessoas começam a questionar Pedro se ele andava, e ele começa a negar que ele não andava com Jesus. Ele nega 3 vezes, e na 3ª vez a palavra vai falar que Pedro se entristeceu e chorou. Imagino que Pedro, ele teve aquele momento onde ele se sentiu fracassado, onde ele olhou e falou assim: eu falhei, eu errei, eu não dei conta do recado. Então Pedro chora, e aí a palavra fala que Pedro, ele volta a pescar. Então Pedro, ele volta a fazer exatamente aquilo que ele fazia quando Jesus chamou ele para caminhar. Ele volta a pescar, ele se perde no propósito. Diante da falha, ele se perde no propósito. Ele não enxerga mais motivo para continuar, então ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. E quando Jesus ressuscita, a palavra fala que Jesus, ele vai até a praia, e quando ele chega lá, os discípulos não o reconhecem. E ele pergunta: vocês têm o que comer? E eles falam: não. Então os discípulos vão pescar. E quando eles estão pescando, eles não estão pegando nada. E aí Jesus fala para eles: lança a rede para o outro lado. E quando Jesus fala isso, a palavra diz que Pedro imediatamente reconhece que era Jesus. Então Pedro, ele salta daquele barco, ele vai correndo para encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, depois de ter negado Jesus, a palavra vai falar que essa era a 3ª vez que Jesus encontrava os seus discípulos. Então Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala isso com Pedro 3 vezes. E as 3 vezes a resposta de Jesus é: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, Pedro negou Jesus 3 vezes. A palavra fala que quando Jesus vai à praia, depois da sua ressurreição, encontrar os seus discípulos, essa é a 3ª vez que Jesus vai encontrar os seus discípulos. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. E 3 vezes ele fala: apacenta
as minhas ovelhas. Ei, para cada vez que Pedro negou, para cada vez que Pedro falhou, Jesus estava falando e relembrando Pedro do propósito dele. Você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Você me negou 3 vezes, mas 3 vezes eu estou aqui para te falar: volta e apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes eu venho te encontrar. A palavra fala que era a 3ª vez que Jesus estava encontrando os seus discípulos. Ei, para cada falha sua, Jesus está pronto para aparecer para você, te mostrando o seu propósito, te relembrando quem você é e para que Ele te chamou. Jesus, Ele fez isso com Pedro, com todo o seu amor. Sabe o que é lindo? A palavra Simão Pedro, na palavra vai citar Pedro de várias formas, mas o que vai mais falar dele é Simão Pedro. A palavra Simão significa cana quebrada, e a palavra Pedro significa rocha, lugar forte. Então Pedro, ele tinha o nome de cana quebrada, mas Jesus chama ele de Pedro, de rocha e de lugar forte. Eu quero ler aqui com vocês em Mateus 12, 20. A palavra vai falar assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Aqui a palavra está falando que Jesus, Ele não ia esmagar a cana quebrada, Ele também não iria apagar o pavio que fumega. Naquela região onde Pedro morava, era muito comum, na margem dos rios, ter as canas. Fazia parte daquela agricultura, né? Daquele ambiente. Então, na beira do rio tinha as canas. E como tinha muito pescador, era normal os pescadores, quando iam pescar, eles pisarem naquelas canas. Então eles esmagavam as canas, e quando eles esmagavam as canas, elas não serviam para mais nada. Quando uma cana era esmagada, era quebrada, ela passava água por dentro, então ela era perdida e ela não servia para mais nada. Quando ela era colhida antes de ser quebrada, ela servia naquela época para fazer instrumentos e fazer várias outras coisas. Mas quando ela era quebrada, ela já não tinha mais utilidade nenhuma. O significado de Simão era cana quebrada. O significado da sua história, o significado do seu nome era alguém que não serve para mais nada. Alguém que foi quebrado, alguém que foi pisado, alguém que não serve para mais nada. Mas aí vem Jesus e chama ele de Pedro. Lá em 1 João, quando Jesus tem o primeiro encontro com Pedro, antes de chamar ele para ser discípulo, a palavra fala que André, seu irmão, estava passando e ele avista Jesus, e quando ele avista Jesus, ele vê que ele é o Messias. Então ele corre, chama Pedro, e quando Pedro chega, Jesus olha nos olhos dele e fala: você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado pedra, você será chamado Ceifa, você será chamado Pedro, que significava pedra. Esse foi o sentido que Jesus deu para Pedro. Pedro, você não é mais uma cana quebrada. Pedro, você não é mais alguém sem valor. Pedro, eu não vim, como diz aqui a palavra que a gente leu, eu não vim para esmagar a cana quebrada. Eu não vim para trazer juízo, eu vim para trazer misericórdia. Eu não vim para trazer condenação, eu vim para trazer graça. Eu não estou aqui para esmagar você pelos seus erros e pelos seus pecados. Eu estou aqui para restaurar você, para ressignificar você, para dar um novo nome para você. Foi exatamente isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Ele estava ressignificando a sua história, ele estava ressignificando o seu nome. Isso é o que Jesus faz comigo e com você. Quando Jesus chama eu e você para caminhar, Jesus está chamando eu e você para nos dar um novo sentido, para nos dar um novo nome. Ele não está nos chamando, Ele está tirando eu e você do lugar de pessoas quebradas, sem propósito, sem destino, sem significado.
Ele está recolocando eu e você num lugar de propósito. Pedro, ele voltou para o seu lugar de propósito. Quando Jesus chama ele de novo e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, depois que Jesus sobe aos céus, Pedro, ele começa a ganhar a multidão de pessoas. Ele converte 3.000 pessoas de uma vez. Ele começa a curar as pessoas, ele começa a fazer maravilhas. Não porque Pedro não falhou, não porque Pedro não errou, não porque Pedro não duvidou, mas porque diante dos altos e baixos de Pedro, ele continuou olhando para Jesus. Ele continuou sendo lembrado do seu propósito, ele continuou sendo lembrado daquilo que ele havia sido chamado. Ei, às vezes você se encontrou nessa história, em algum momento dessa história de Pedro, às vezes você se encontrou. Às vezes você foi esse homem que andou sobre as águas, que viveu o sobrenatural, que experimentou milagres, maravilhas. Às vezes você foi essa pessoa ousada, mas às vezes você também foi essa pessoa que falhou, que errou, que pecou, que negou, que não entendeu, que não permitiu com que Jesus fizesse algumas coisas. Quando Jesus chega para lavar o pé de Pedro, ele fala: não, eu não sou digno de você lavar os meus pés. Ele não estava entendendo aquilo que Jesus estava fazendo. E às vezes a gente não entende aquilo que Jesus está fazendo. Mas Pedro, ele foi alguém que mesmo diante dos seus altos e baixos, mesmo diante dos seus acertos e dos seus erros, mesmo diante da sua caminhada, ele sempre olhou para Jesus. Jesus, ele começa chamando Pedro, quando Pedro está fazendo tudo aquilo que é natural, pescando, tudo aquilo que ele sabe fazer, pescando. Jesus, ele mostra tudo aquilo que ele poderia ser. Quando Pedro erra, Jesus vai lá no mesmo lugar resgatar Pedro, para falar: Pedro, você é mais que isso. Pedro, eu te fiz para ser mais que isso. Ei, o que eu quero falar para você nessa noite é: você é mais que isso. Você é mais que os seus erros, você é mais que as suas falhas, você é mais do que os seus altos e baixos. Você é alguém que tem um propósito. E o seu propósito, ele tem um sentido, ele tem um significado. Jesus te ressignificou. Jesus, ele veio para derramar graça e misericórdia sobre mim e sobre você. Ei, não importa a sua história. O que importa é: existe um lugar para onde eu e você devem olhar. E esse lugar é Jesus. Todas as vezes que eu e você olhar para Jesus, todas as vezes que nós, nos nossos altos e baixos, a gente conseguir encontrar Jesus, todas as coisas começam a ter sentido e são ressignificadas. Nessa noite eu quero te convidar a lembrar de quem Jesus te chamou. Pedro, ele poderia sempre lembrar que ele era um Simão, que ele era alguém quebrado, que ele era alguém inútil, mas ele resolveu olhar para aquilo que Jesus chamou ele: Pedro, rocha, um lugar onde a minha igreja vai ser edificada. Ei, não importa como as pessoas te chamam, não importa o significado de como as pessoas te olham, existe um nome poderoso pelo qual Jesus te chama, e esse nome é o que dá sentido e propósito da sua vida. Eu quero que você comente aí: qual é o nome que Jesus te chama? Às vezes Jesus está te chamando de vitorioso, de valente, de corajoso, de amoroso. Às vezes Jesus está te chamando de pastor, de ministro. Qual é o nome que Jesus te chama? Ei, não lembre das suas falhas. Lembra daquilo que Jesus te chamou para ser. Você não é um Simão, você é um Pedro. Você não é as suas falhas. Você é aquilo que Jesus te chamou para ser. Eu quero te convidar a mergulhar nessa verdade e a lembrar disso. Não se esqueça, Jesus te chamou para ser alguém grande. Jesus te chamou para ser alguém grande. Todas as pessoas grandes que você admira hoje, um dia elas foram pequenas, mas elas olharam para um Deus grande e elas viram que elas tinham um futuro grande. Ei, olha para a pessoa grande que Jesus fez você para ser. Olha para o Pedro que Jesus fez você para ser. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero nesse momento que
você comece a orar e se entregar para Jesus. Falar: Jesus, eu sei, tem um propósito maior na minha vida. Eu sei que esse propósito ele é maior do que as minhas falhas, ele é maior do que os meus erros, ele é maior do que as minhas inconstâncias ou as minhas constâncias. Existe um nome pelo qual você me chama e esse nome é poderoso, esse nome é o que me dá propósito. Comece a relembrar das promessas e das palavras lançadas sobre a sua vida. Tem uma música da Hillsong que é exatamente esse nome, Altos e Baixos. E essa música fala: nos altos e baixos você me encontra. Nos altos e baixos a sua misericórdia é imutável. E aí tem uma frase linda dessa música que é: você me ama muito para me deixar ir. O seu amor é muito grande para me deixar ir. Eu acho que se Pedro pudesse ter uma trilha sonora da sua vida, seria essa. Jesus amou ele tanto que ele não pôde deixar Pedro ir. Ele não pôde deixar Pedro estagnar no lugar onde ele se perdeu. Ei, Jesus não vai deixar com que eu e você fique estagnado no lugar onde a gente se perdeu. Existe um propósito, existe um novo nome para você. Ele te ama demais para te deixar. Ele te ama demais para que você fique estagnado. Ele te ama demais para que você não viva uma vida ousada, de coragem, de propósito. Se mergulhe nesse amor. O amor que te empurra a ser alguém maior do que aquilo que você imaginou ser. Imagine quem você é hoje. Imagine que existe alguém maior do que aquilo que você é hoje. Então você vai ver Jesus na sua história. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. E a gente se vê aqui sábado, 8 horas, no Instagram da Fala Sério. Um grande abraço.